sejam todos. Pão com alegria, pão com alegria. Uhul! Olha que lindo, gente, esse pão nas forminhas. Olha que coisa mais fofa. Fiz tudo errado quando comecei a vender pães caseiros. Ai, meu Deus, e eu vou falar a maioria, os que eu não lembrar, a gente fala na live amanhã e fazem perguntas, porque aí eu respondo vocês, né? Fica mais fácil, porque tem coisa, né, gente, que a gente não vai lembrar nem pra fazer um roteiro, nem pra escrever. Quando a gente começa, é normal você errar. Não queira estar preparado para começar. Não queira saber tudo para começar. Não queira ter coragem para começar. Não queira que esteja tudo bem, sem problema algum, para você começar. Não. Inclusive, eu tenho vários inscritos aqui que até hoje só me assistem, mas não começaram ainda. Não tem como. É a mesma coisa de você construir a sua família, né? Você não vai saber. Então se você não tem filho nenhum, você, quando tem filho, aí que você vai entender, né, como que é ter filho. Ah, você nunca casou, você nunca arrumou ninguém pra morar junto com essa pessoa. Aí você vai, quando você começar a morar com essa pessoa, é que você vai aprendendo, né, lidar com as diferenças. A única coisa que eu tenho pra dizer: comece. Marta, mas como que eu vou começar? Uai, começar. Vai lá no supermercado, compra as coisinhas. Primeiro você tem que saber o que você quer vender. Então, se você quer vender pão, como eu, porque eu sei que eu queria os meus pãezinhos, esse é de carne, esse é de presunto e mussarela. Eu já sabia o que eu queria vender. Então você precisa, antes de você vender qualquer coisa, você precisa saber o que realmente você vai querer vender. Beleza? Você sabendo o que você vai querer vender, você vai começar. Marta, eu quero fazer marmita. Então beleza, pega seus cardápios que você já sabe fazer melhor e faz. Em relação à comida, o que você vai fazer, o que você sempre fez melhor e já faz há muito tempo, aí sim você vende. Tudo que é comida, lanche, né? Tudo que o cliente vai comer, você vai pegar o seu melhor prato. Por exemplo, eu não posso vender marmitas, porque eu cozinho muito bem com a minha família, né, com o maior carinho. Eu não gosto de cozinhar. Acho muito difícil, né, chegar um pedido e até eu fritar um bife ali rapidinho, até eu fazer aquela marmita. Eu acho muito complicado. Eu prefiro que na hora que chega o pedido eu só vou lá, esquento e tá tudo bem, tá? Né, mas tem muita gente que ama cozinhar e é uma delícia, vai lá e faz. Ah não, Marta, pão realmente eu não tô conseguindo fazer, eu faço bolo muito bem, eu faço bolo há muitos anos atrás. Então faça seu bolinho, sem problemas, mas comece, tá? Comece a vender, e não é só dentro da sua casa. Comece a vender inclusive online, tá? O nosso futuro, tá? Se Deus permitir que a gente chegue até o nosso futuro, o que vai acontecer? Você precisa estar preparado já com a sua empresa, já com o seu MEI, né? Já ali com a sua, com o seu conhecimento, aprendendo mais coisas. Você precisa se preparar para o futuro. Afinal de contas, nós não somos criança, nós somos adultos, né? E tem uma frase muito linda: quem aprende não depende. Então, nós precisamos aprender pra gente não ficar dependendo nem de governo, né? Pra gente ter uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida dentro de casa com a nossa família. A gente não precisa depender nem do governo, a gente só precisa começar. Beleza? Então só comece. E eu fiz isso. Apenas comecei. Igual eu falei com vocês, eu não assisti vídeo, eu nem sabia que as pessoas estavam gravando, né? Elas vendendo, eu não sabia nada disso, gente, nada. Fui obrigada pela fome das pessoas, né? Lá no trabalho do meu marido, eles começaram a sentir muita fome e começaram a me pedir. Então, eu simplesmente vendi, tá? E na minha cabeça,
eu ali tendo R$1 só de lucro, tava tudo bem, né? Então, tadinho, eles não têm condição. É outro erro, né? É a gente não precificar esse alimento, né? Então, qualquer alimento, para ele estar nessa embalagem, ele tem um preço. Para ele estar nesse saquinho, é outro preço. Para a pessoa pegar na sua porta, é um preço. Para você vender na internet, é outro preço. Então, muita coisa muda ao mesmo tempo. O tamanho, né? Todo dia vocês vê que eu com pão grande, esse pão aqui, ele é pequeno, né? Ele é 200 e poucas gramas só. Então, tudo muda, a quantidade de recheio que você coloca, o local onde que você mora, para qual público que você quer vender. Tem isso também, né? Não tem como você vender aí para sua vizinhança, né, que apenas recebe Bolsa Família, ou sabe? Ou são mães que têm famílias que têm muitos filhos, entendem? E aí vocês precisam escolher também para quem que vocês querem vender. Essa escolha, eu já digo, pra gente que mora, né, em várias, assim, vamos dizer comunidade, que tem várias pessoas, né, que prédio acaba sendo ali uma comunidade, né, muita gente. Pra gente que mora assim, gente, cada pessoa, né, tem um estilo de vida diferente, cada pessoa tem uma renda diferente, a gente precisa estabelecer um valor um pouquinho mais baixo. Você vai compensar nos seus outros cardápios, entende? Então, por exemplo, o pão de carne, né? A impressão que dá que ele é mais caro do que o pão com presunto e mussarela. E, de fato, é sim, tá? Porque ele vai ao fogo, ele tem meu tempo ali cozinhando, né? Claro, a mussarela não tá barata, né, gente? Não tá barata de forma alguma, a gente sabe disso, mas eu preciso observar quem que é o meu público, observar tudo, observar a concorrência, né? No meu caso, eu não tive concorrência em relação aos meus pães, tá? Eu tenho meu amigo, né, que ele mora num bairro aqui vizinho, ele vende os pães dele, porém é um pouquinho só diferente, né? Fermentação natural e tal. Os meus é fermento biológico mesmo e tem mais de 6 sabores, né? Então é diferente, já vai ali pro lado do salgado, do empadão, né? É mais prima ali, é mais família dos salgados, né? Porque a gente leva proteína e tal. Então, isso tudo você precisa ver. E eu não percebia, né? Eu não sabia nada disso. Então, gente, e eu andava muito, eu não sabia o que era internet, né? Então, meus filhos andavam muito, eu ia ali, eu ia cá, eu só colocava fotos no WhatsApp, né? E no WhatsApp, a gente tem poucas pessoas no WhatsApp. Então, se você vender 1 ou 2 ali, é muito, né? Porque ali você tem família, a maioria da família não vai comprar da sua mão, talvez um dia só eles compram, só no início, mas depois eles vão sumir, família não vai comprar, amigos também não vão comprar de você. E a primeira coisa, quando você começa a vender seus pães, a primeira coisa que você pensa, eu tenho muito amigo. Eu tenho muito amigo, né? Então assim, eu tô bem, eu tô tranquila, eu tenho muita amiga, minha família é grande. Nossa, eu pensei assim, olha, nossa, meu marido, ele tem 11 irmãos, nossa, que maravilha, nossa, eles vão pedir, vai ser bem legal, vou mandar pra casa deles, e aí, né, a família comprando, a gente vai ficar mais tranquilo pra gente vender pra outras pessoas. E não é assim, né, gente? Não é assim. Você acha que a pessoa vai comprar o seu produto todos os dias? Aí tá, você faz para mais achando que você vai vender. Então eu tive muito prejuízo, né? Eu não tô falando nem em vendas online não, tá, gente? Tô falando venda aqui em casa mesmo. Tive muito prejuízo, estragou muitos pães. Em relação ao pão, tá? Pão cru por dentro, sabe? Bonito por fora, cru por dentro. Por quê? Fogo, temperatura, não tava nos padrões, né? Tava um pouco alta, pra mim tava bom. Ele começava a crescer, eu já colocava no forno, porque já tinha que estar lá no forno, porque ele ia continuar a crescer lá.
e no final não crescia era nada, né? Crescia só um pouquinho, murchava, a maioria murchava no meio. E uma confusão, gente, que eu arrumei. E aí depois eu fui aprendendo, né, que você não pode deixar a massa muito fininha, né? Porque quando você deixa a massa muito fininha, ele vai murchar em cima. Você não pode enlarguecer demais a massa, você tem que deixar ela quadradinha, né? Para ela ficar firme. Essa massa, ela precisa crescer sozinha primeiro, porque a elasticidade dela, né? Porque a elasticidade é o glúten que dá essa elasticidade. Então, quando essa massa ela cresce sozinha ali primeiro, antes de você manipular, o glúten ele fica à vontade em toda a massa. E aí quando você vai sovar, além de doer menos o seu braço, né, quase que não dói, você só fica 5 minutos ali colocando essa massa homogênea, né, e tal, mexendo, ela já fica muito forte essa massa, tá? Então é muito difícil murchar, porque já é uma massa forte. O glúten, ele já tá todo ativado, o fermento já está ali todo ativado. O tamanho da forma correta. Não me coloque, gente, eu comprei forma grande, comprei forma deste tamanho. Eu sempre fiz pães pequenos, fazia lá pro serviço do meu marido, era só uma pessoa que ia comer, né? Não era família e nada. Então eu sempre fiz pães de 400 gramas, tá? Sempre fiz. Então eu falei assim, gente, mas esse pão não tá crescendo, tá fininho, não tá bonito, né? Igual o pão de forma. O que que eu faço? Eu ficava sem saber. E aí do nada eu falei assim, agora eu vou fazer o pão recheado, porque o povo não tem manteiga. E aí, gente, piorou. Porque antes eu pegava esse pão, vinha e virava ele, colocava ele na grade, colocava ele, né, pra esfriar aqui na grade em cima da mesa e tal. Só que esse pão começou a rachar e eu custei entender que era melhor deixar os pães recheados dentro da forma mesmo. O povo começou a reclamar muito, né? Porque eu fazia do meu jeito para me agradar. Então eu colocava pimentão, colocava cebola, né, nos recheios, e colocava, quando ele terminava, eu colocava de coisinhas por cima, né? Eu esqueci agora, sementinhas, colocava cebolinha por cima e arrumava uma complicação, gente. O pão não ficava, sabe, purinho, bonitinho, não. Ficava cheio de coisa. Aí o povo começou a reclamar, ah, não, mas pelo amor de Deus, deixa o pão puro mesmo. Lá na roça minha mãe fazia ele puro. Não precisa colocar nada em cima, não. Sabe? Então essas coisas eu fui aprendendo. Eu entrei no iFood, né? Nisso que eu entrei no iFood, meus pães não estavam bons. Eu comecei a vender meus pães do mesmo valor que eu vendia aqui em casa. Olha só, né? Comecei a vender esses pães do mesmo valor que eu vendia aqui em casa. Não sabia precificar, não sabia nada de iFood. Saí entrando em todas as promoções e eu comecei a entrar em saldo negativo com o iFood. Sabe, eu vendia, aí eu comecei a vender muito, ficava aqui o dia inteiro só fazendo pão. Mas o que que acontecia? No final, né? Eu sempre recebi nas quarta-feiras. Então no final ali da semana, chegando ali na quarta-feira, eu não tinha nada para receber e ainda tava devendo o iFood. Vocês imaginam a luta que eu passei, né? Meu marido já tava bravo, já tinha, e teve uma época que eu já tinha ido embora de casa. Eu já tava passando maior aperto e ainda errando dessa maneira. Gente, quase surtei. Se eu não tivesse, assim, uma força, né? Uma conexão com Deus, uma Marta guerreira dentro de mim, sabe? Se eu não fosse guerreira lá no meu trabalho, né? Há 20 anos atrás, que acaba, você acostuma, né? Eu sempre falo aqui, do jeito que você é no seu trabalho de CLT, quando você se tornar empreendedor, você vai ser guerreiro também. Foi isso que aconteceu. Eu passei muito aperto no iFood, muito aperto mesmo, muito cancelamento, mandando pão errado pro cliente, sabe? Não sabia, eu lia, mas eu lia tudo errado, eu ficava toda desesperada quando chegavam os pedidos. Meu Deus do céu, nossa, meu pai, eu fui aprendendo, né? E só que assim, foi muito sofrimento, me faltavam as coisas. Na hora de fazer o pão, a minha balança estragava, a pilha acabava e eu não tinha outra. Isso tudo é erro, gente, isso tudo a gente precisa rever. Quando não tinha pão demais, não tinha pão nenhum. Aí a loja tinha que fechar porque não tinha pão nenhum.
Então, por isso que é bom você ter acima de 6 cardápios, porque, por exemplo, o pão agora de frango acabou, o pão sem recheio acabou, mas a loja está aberta porque eu ainda tenho pão de presunto e mussarela, eu ainda tenho pão com carne, eu ainda tenho os pães com doce, entende? Então a loja vai ficar aberta enquanto tiver um pão aqui, a loja pode ficar aberta. Assim foi, né, gente? E outra coisa, vender fiado, misericórdia. Comecei a vender fiado com dó da vizinhança, com dó dos amigos e comecei a doar, comecei a dar pão também, né, para minha irmã, para meus sobrinhos, para minha mãe, para meu tio, para minha tia, para amiga, para o amigo. E aí, gente, eu fui só entrando em decadência, E aí no momento, né, que eu falei com alguns colegas, alguns vizinhos aqui, que eu não conseguiria mais vender dar os pães, né, que eu precisava de vendas. Aí pronto, né, a pessoa já começa a afastar de você, né? Outra coisa também muito chata que me aconteceu, gente, todo mundo pensava que eu tinha dinheiro. Então, cada vídeo que eu colocava lá no Instagram, lá no iFood, aliás, lá no Facebook, lá nos status do WhatsApp, todo mundo ficava: Marta, me empresta 20 reais, Marta, me empresta 100 reais, Marta, paga minha conta de luz pra mim. Ai, Marta, que bom, você tá vendendo, né? Que lindo. E, gente, você grava pra você atrair cliente, mas não é porque você tem muito cliente, né? Você faz os seus vídeos, grava a sua rotina, grava algumas vendas saindo, né, que eu já fiz muito isso. Não é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Às vezes eu tinha uma venda por dia e eu fazia um videozinho por dia só, né? Só que quem tá do lado de fora acha que você tem muito dinheiro. E isso é muito triste, gente. E eu comecei a passar esse tipo de sofrimento, né, com erros, com pessoas achando coisas de mim, né, que não tava acontecendo, problemas dentro de casa, né, com o esposo. E aí meus filhos começaram a desanimar. Eu não vou vender nada não, eu não vou ajudar, porque eu também não sabia conversar com a família, sabe? Eu custei aprender, né, conversar, eu custei aprender a falar dos meus problemas. Então você tem que chamar sua família, seu esposo, seus filhos e explicar, né? Por mais que eles não entendem naquele momento, como aconteceu comigo, mas depois, aos poucos, eles vão entendendo. Então eu chamei eles depois de muito bater a cabeça no mesmo lugar, fazer as mesmas coisas erradas. Eu chamei eles e falei: olha, tá acontecendo isso e isso comigo, eu tô sofrendo, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou persistir. E pão voltando, gente, eu não quero esse pão mais. E eu pagava Uber, né, para as pessoas que compravam aqui online, eu pagava Uber, gente, pra levar outro pão. Nossa, era um prejuízo terrível. Mas graças a Deus, gente, tudo deu certo, né? Hoje em dia eu tô bem, tô tranquila, graças a Deus. E se você está passando por isso, eu quero te dizer: não desanime. E detalhe, se abra, tá? Vocês têm pode perguntar, gente, me chama no direct lá do Instagram. Eu tô na live ao vivo toda segunda-feira ali às 9 horas da noite, só quando não dá mesmo, né? Mas eu sempre tô ali, pode me perguntar ao vivo que eu respondo. Manda mensagem em qualquer vídeo que a hora que eu ver ali eu respondo. Mas não sofra, não passa problemas. E se tem uma coisa que me salvou, foi eu procurar aprender. Sobre precificação eu não tava entendendo nada. Eu assisti vários vídeos, vários. Aí eu achei, né, um jeito pra mim que foi muito bom e que deu certo, entende? Eu não saí copiando todo mundo. Eu achei um jeito pra mim que deu certo. Depois eu achei um jeito pra mim de fazer os meus pães grandes, bonitos, assadinhos por dentro. E foi, graças a Deus. Passar emoção, vender experiência, são coisas que eu fui aprendendo. E já era da minha natureza mesmo, né? Eu ter esse contato ali com outras pessoas, ter esse contato com quem tá ali comprando da minha mão, né? Eu tenho empatia, que eu não vendo pra mim. Eu tenho que vender o que agrada o cliente, não o que me agrada. Então eu percebo que tem muita gente que fala assim: não, mas eu gosto do pão assim. Não faça, gente, tá? Então, pão para delivery, comida para delivery, não coloque muita cebola, não coloque muitos condimentos, não coloque, né, muitos temperos, não, gente, é só o básico, né? É o sal, o alho, um corante e tá bom demais.
Amanhã eu vou continuar falando, na verdade, né, dos meus erros no iFood. E aí eu vou e falo, agora eu vou entrar no YouTube. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente precisa estar em todas as plataformas com o nosso alimento ali que a gente está vendendo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas da manhã.